Eu admito que eu não tinha planejado fazer esse vídeo desse jeito. Eu tinha planejado algo completamente diferente. E eu tinha feito algo completamente diferente. Mas eu também tô muito cansado de fazer as coisas do mesmo jeito. Esse último ano não foi fácil. Eu lidei com muitas coisas que aconteceram. Eu sou formado arquiteto. E eu trabalhei na área por muito tempo já. Mas eu nunca me senti satisfeito exatamente com o caminho que as coisas tomaram ao longo do tempo. Eu passei muito tempo preso nesses trabalhos assim, de escritório, me sentindo aprisionado, enjaulado num cubículo enquanto a vida acontecia lá fora e nada muito mudando. Você vê os dias passando, você ficando mais velho, todo dia é o mesmo, sabe? Desde pequeno eu sempre gostei de arte, sempre pensei sobre arte, sobre música, sobre pintura. Todas essas coisas sempre me chamaram. A necessidade de expressar alguma coisa, de criar alguma coisa, ou de ver o que as outras pessoas já criaram no passado, ou estão criando, e ser inspirado por elas também. E esse sentimento de querer criar é uma coisa que eu sempre tive, eu nem lembro como foi isso. Mas eu sempre tive a dúvida de que eu era capaz de fazer isso. Talvez não tenha tido tanto no começo. Mas você vai se duvidando porque você tenta mostrar para outros e muitas vezes não tem uma aceitação muito boa. E você vai se fechando. E de um jeito ou de outro eu sempre me senti meio à parte do mundo. E não fosse parte dele. Muitas vezes eu abri mão de coisas que eu senti que eram minhas para poder me encaixar. E outras tantas vezes eu fiquei muito fechado nas coisas que eu achava que eram minhas. E não conseguindo sair, digamos assim, da minha própria zona de desconforto confortável. Os dois acabam sendo um desconforto confortável. Nenhum deles é confortável. Você vai se acostumando, vira um hábito, de certa maneira. Fica familiar. É estranho falar dos meus sentimentos de uma forma tão direta assim. Dá uma certa vergonha, pra falar a verdade. Com o pé pra trás. E tá sendo muito vulnerável. Mas eu sempre tive dúvida em relação ao que eu faço. Em relação a mim mesmo. Eu sempre me senti como um impostor. Sempre uma voz no fundo da minha cabeça achando defeito em tudo. E é muito difícil de desligar essa voz. Às vezes ela pode até ter razão. Mas é constante e é difícil. Principalmente quando você é uma criança, você tá tentando fazer amigos e você sente que não se encaixa com todo mundo. Você é o esquisito da turma. Então é sempre esse pêndulo. Receio de ser de um jeito, a vontade de ser de outro, dúvida de você não saber o quanto de você é você mesmo e o quanto são coisas que você foi coletando ao longo da vida e coisas que foram só grudando em você mais do que são parte de você. É uma frustração atrás da outra, de ficar em dúvida sobre você mesmo e sobre o seu lugar no mundo. Sentindo que se eu fosse como as outras pessoas, talvez fosse mais fácil. Pode parecer bobo, mas era o que eu sentia. Com o tempo, eu senti que muito do que eu era, eu podia abrir mão. Porque era só um costume de ser de um jeito ou de outro. E não precisava ser assim. Não parecia ser difícil. A gente aprende, sabe? A gente se adapta, a gente cresce. Eu não precisava ficar preso numa identidade que eu
dei pra mim mesmo, ou que me foi dada também. A dúvida em relação ao caminho que eu tava trilhando é similar com isso. Eu passei por mais de um escritório, buscando algum caminho para trilhar mais parecido com o que eu quisesse. Mas com o tempo eu fui percebendo que justamente nenhum deles ia ser isso. A arquitetura nunca deixou de me inspirar. Mas eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de fotografia, de pintura, muito antes de pensar em ser arquiteto. E é uma coisa que eu me dediquei muito, por muito tempo. E era quase como se eu estivesse vivendo duas vidas. E eu quis seguir esse caminho. Eu quis tentar, pelo menos. Você vai vendo os anos passando e você se sentindo imorado numa vida que você criou pra você mesmo. Ou que você foi aceitando, achando que ia ser diferente. Mas de pouco em pouco você foi se acostumando, deixando as coisas acontecer. Até o momento que você olha pra trás e se passaram anos. E você nem se reconhece direito no espelho. Foi um sentimento horrível, assim, de lidar. Você não seguiu o caminho que você devia ter seguido. Você se acomodou. E eu não queria mais fazer isso. Essa insatisfação foi fervendo por dentro. Até uma hora que eu não conseguia mais. Eu me sentia muito sufocado. E eu pedi demissão. Pra pelo menos poder tentar seguir esse caminho. Eu queria muito tentar pra saber se eu conseguia. Por mais que eu tivesse sempre tido o receio com tudo que eu fiz. Sempre demorei muito me preparando. Por medo de falhar. Por medo de descobrir que eu não era bom o suficiente para os sonhos que eu tinha. Depois de muito tempo, eu finalmente consegui ter tempo para cuidar das coisas que eu queria fazer. Para ir atrás do que eu queria fazer. Para cuidar de tantas coisas que eu tinha que fazer também. E viver um pouco. Eu tinha tido um tanto de dificuldade com algumas questões de saúde. Muito eu imaginei que fosse por causa do trabalho. Querendo ou não, vai afetar. E principalmente a minha saúde mental. Eu achava que era ansiedade. Não que deixe de ser. Foi também. Mas tinha outras coisas que eu tinha que cuidar. No momento que eu pedi demissão e eu tive tempo de vida de novo, muito disso melhorou. Eu pude voltar a ter uma vida. Não era perfeito. Obviamente eu tinha ansiedade de não estar trabalhando e de ver os gastos aumentando e o dinheiro diminuindo. Mas as coisas eram promissoras. E eu pelo menos tinha as esperanças de que podia dar certo. Não era certeza, mas eu tinha fé nisso. O problema é que o tempo foi passando e as coisas não mudaram muito. Passei muito tempo desempregado, duvidando de mim e das escolhas que eu tinha feito. Eu fui atrás das questões de saúde e um exame virou 2, virou 5 e não estava apontando para ter uma solução simples. E eu comecei a me preocupar. Comecei a ficar ansioso de novo. Já tinha um tanto tempo que as coisas não estavam bem na minha vida pessoal, e na minha saúde e no meu relacionamento. Eu tentava focar no que eu podia, tentar lidar com o que estava na minha frente, tentar ser otimista. Mas não estava sendo fácil. Eu não queria ficar remoendo, então concentrava no que eu podia. Depois de muito tempo,
Eu finalmente consegui uma proposta. E era num lugar que eu queria. Na área que eu queria. Cinema. Não era perfeito, mas era muito melhor do que eu esperava. Pelo menos parecia. E estava até esperançoso. Eu comecei a trabalhar. Em muito pouco tempo eu percebi que essa esperança era um tanto vã. Na primeira semana, entre o trabalho em si e coisas relacionadas ao trabalho depois do expediente, eu cheguei a trabalhar próximo de 70 horas. Eu tentava me agarrar ao que dava pra ser positivo. Eu até me senti bem, de certa maneira, porque depois de tanto tempo parado, finalmente alguma coisa estava acontecendo. Mas essa esperança não durou muito tempo. No final da primeira semana, depois de meses fazendo os exames, vários exames, indo e voltando de clínicas, passando horas dentro de máquinas de ressonância, eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. Eu tentei ver o lado positivo de que ao menos tinha sido diagnosticado em estágio inicial. Mas eu tenho que ser sincero que não é fácil ouvir uma coisa dessa. As coisas já não estavam indo bem para nenhum dos dois. Mas no dia seguinte, eu perdi meu relacionamento. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. De um dia pro outro, muita coisa mudou na minha vida. E eu não queria ser um peso. Então eu me afastei, querendo ou não. Eu disse pra mim que eu tava cuidando de mim, que eu tava tirando tempo pra respirar. Era muita coisa pra encarar ao mesmo tempo. Eu não sabia como iam ser as coisas no futuro. Isso me tirou muito do eixo. Uma das questões da esclerose é justamente a perda de memória, o esquecimento e a perda de foco. Eu tinha começado a notar isso, já tinha um tempo. Mas justamente eu achei que era ansiedade, que era rotina, que eram as dúvidas. E admitidamente, isso contribuiu. Eu tinha perdido o hábito de anotar as coisas, de relembrar, de escrever. E eu voltei com ele muito antes de sequer ter o diagnóstico. O problema é, eu guardo muita coisa pra mim mesmo. E isso inclui medo, isso inclui culpa. Eu sempre tive noção de que a gente tem pouco tempo nessa vida e a gente só tem uma vida. E eu acho que é por isso que eu tive sempre tanto medo de fazer algo, de não ser bom o suficiente. Por isso que eu me preparo tanto, pra ter alguma certeza de que eu presto pra alguma coisa. Eu tentei ser positivo, eu tentei melhorar. Eu não queria afastar as pessoas. É difícil abrir mão, às vezes, das coisas que magoam a gente. É difícil falar sobre. E aí você esconde isso. E você não fala. Por receio de que vai machucar alguém, que vai te machucar, que vai afastar as pessoas. Pelo medo do que pode acontecer. Infelizmente acontece às vezes. Mas isso vai empilhando dentro de você. Até a hora que não dá mais pra segurar. Mas evitar acabou sendo pior. Eu não tô aqui pra me vitimizar. Eu cometi muitos erros. Eu demorei pra aprender. Eu me questionei por muito tempo o quanto eu contribuí pra isso. O quanto eu deixei de fazer. Sentindo que eu tinha cavado um buraco pra mim mesmo. Eu que tinha me colocado nele. Que eu que tinha que sair dele sozinho. Mas pra ser sincero, o primeiro passo pra sair desse buraco é admitir que você precisa de ajuda. Eu tinha muitos planos, muitas coisas que eu queria fazer, mas a vida também tinha outros planos. Eu só queria 1 minuto para poder respirar. Eu sei que até hoje eu me culpo e me cobro muito para ser melhor, para não errar, e que isso me prendeu muito.
E não é algo simples. É muito difícil lidar com as lembranças de como era para como as coisas ficaram. Foi tudo lentamente e consistentemente sumindo, indo embora. Eu segurei esse peso por muito tempo. Esses receios por muito tempo. E eu não quero mais seguir com isso. Eu só quero poder fazer as coisas sem ser preso a quem eu fui ou quem eu achava que eu ia ser. Eu só quero viver. A vida nunca foi fácil. Mas não tem muito o que fazer. O primeiro passo pra mudar é querer. E o primeiro passo pra melhorar é admitir que tem alguma coisa de errado. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora sou eu. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar se dá. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora sou eu. Madrugada se rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão,